Olá, que bom que você passou aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre uma questão que envolve esse desenvolvimento espiritual, né? Afinal de contas, é preciso desapegar para poder desenvolver espiritualmente? Bom, mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar que aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre o despertar espiritual. É mais uma questão das minhas percepções sobre tudo isso, tá? Sobre o meu despertar, o meu processo, né, que eu tô vivendo, as coisas que eu já aprendi. É muito mais do que ser um canal de estudo sobre isso, é mais um canal de compartilhar, tá? Até porque eu acredito que a verdade, né, ela tá fragmentada, então a gente encontra pedacinhos da verdade em muitos locais e a gente vai juntando esse quebra-cabeça para chegar mais próximo da verdade absoluta, né? Mas aqui nesse planeta ninguém detém essa verdade. Então a gente pode compartilhar as nossas próprias experiências e ir montando o nosso quebra-cabeça, aquele que faz sentido na nossa vida, né? Então, afinal de contas, é preciso desapegar para evoluir? A gente é acostumado a ver, né, principalmente por essas lideranças religiosas, utilizam até algumas passagens bíblicas, né, para falar que a gente tem que desapegar, que a gente tem que se livrar de tudo, que senão a gente não entra no reino dos céus, né? E só que acontece que a questão da palavra desapego, né, ela é entendida errada. Não sei se propositadamente, com uma forma de controle, mas enfim. Quando a gente fala em desapego, a maioria das pessoas pensa que é não ter nada, né? Se livrar de tudo. Né? Como se fosse um mendigo. Se fosse assim, todo mendigo seria evoluído espiritualmente, né? Porque ele já não tem nada. Mas a questão do apego é você não fazer da sua vida uma busca por aquilo que você quer. No sentido de, se eu não tiver aquilo, eu não serei feliz. Se eu não tiver aquilo, a minha vida acabou, né? A questão do desapego é que aquilo não seja o seu foco principal e que se você não tiver aquilo, tá tudo certo, né? Agora, se a minha vida depende de eu ter uma casa, se a minha vida depende de tal pessoa continuar se relacionando comigo, então aí existe sim um apego e é sobre este apego que a gente precisa eliminar para evoluir na nossa caminhada espiritual, tá? Então, assim, é diferente de não ter nada, tá? A gente pode ter uma vida material muito confortável, uma boa vida financeira. A gente pode querer ter mais, não é errado, tá? Inclusive, para o nosso desenvolvimento espiritual, é muito melhor que a gente tenha boas condições financeiras do que ter que estar preocupado em trabalhar, em como vai pagar as contas, porque aí o espiritual não vai caber na nossa vida mesmo, né? Você vê ali quem sofre desses problemas financeiros, tá ligado no espiritual, mas para pedir por milagre, por né, desesperado, não por estar buscando a verdade, né, não por estar buscando se trabalhar, se melhorar. Então, eu acredito particularmente que quanto melhor a sua condição financeira, mais você pode se dedicar ao espiritual. Aí vai dar da pessoa ter esse clique para despertar e para buscar, né? Aí é de cada um, mas enfim. Até mesmo porque hoje em dia, né, com a facilidade de acesso, existem milhares de cursos que vão te ajudar a compreender os aspectos espirituais, né, os aspectos energéticos, aquilo que está além do que a gente consegue verdadeiramente ver, né, nesse campo físico. E é tudo válido. E um meio de troca, né, pra gente obter isso é o dinheiro. Não tem como aquela pessoa gastar o tempo dela, se dedicar, ela já ter se desenvolvido, né, saber um pouco mais e passar isso sem que exista troca, né? Não é nem justo. E, assim, no nosso mundo de 3D, a troca é uma coisa que deve acontecer, né? Energeticamente, aquilo que a gente dá, a gente tem de retorno, né? A lei do retorno. Então, precisa existir uma troca, sim. E quanto mais condições financeiras a gente tem, melhor para a gente poder se desenvolver também, tá? Então, assim, não é errado você ter sua casa, você ter seu carro, você poder viajar, você querer mais, tá? Agora, o que não pode acontecer é, se eu perder a minha casa, a minha vida acabou, né? Se teve um incêndio, eu não tenho mais onde morar, a minha vida acabou. Ah, se
perdi meu carro, a vida acabou. Ah, se eu não posso fazer aquela viagem dos sonhos, a minha vida não valeu a pena. Isso é o apego que não pode existir, né? Tá certo que perdeu sua casa, é muito ruim, você vai ficar triste, não é errado você ficar triste também, tá tudo certo você ficar triste, mas você dizer que a sua vida acabou por causa disso, isso é um apego e isso vai te impedir de progredir, de evoluir espiritualmente, tá? Quando a gente fala de bens materiais, é mais fácil, né, a gente trabalhar essa questão do desapego, né? Falar, não, tudo bem, eu consigo entender que a minha vida não depende daquilo, né? Porque, na verdade, a nossa vida, ela depende só da gente se sustentar, né? Poder comer e de estar em segurança, num abrigo, né? Fora isso, teoricamente, a gente, como corpo físico, não precisa de mais nada, né? Mas, enfim, trabalhar o desapego material, ele é mais fácil, né? Quando eu estou apegado a alguma coisa, na verdade, aquela coisa me possui. Porque meus pensamentos, minhas ações vão ser todas voltadas para aquele fim, né? Então não sou eu que estou possuindo aquilo. A busca pelo dinheiro é uma desses exemplos, né? Quando eu quero ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro, que eu preciso comprar mais coisas, ter que trabalhar mais para ter mais, né? Na verdade, é o dinheiro que me possui, não eu que possuo o dinheiro, né? A gente pode ter o dinheiro e desfrutar, usufruir dos benefícios que ele traz. Ele não é ruim, é uma energia que pode trazer muitas coisas boas pra gente, né? Mas se eu vivo na função de ter o dinheiro, de ter mais, porque tenho que ter mais, aí é ele que nos possui, né? A nossa vida é regida por ele, não ele, né, controlado por nós. Mas quando se toma consciência disso, trabalhar o desapego dessas questões materiais, ele é mais fácil, né? Eu posso trabalhar, eu posso crescer financeiramente, materialmente, mas tá tudo certo se isso não acontecer. Não vou viver em função disso, eu simplesmente vou utilizar dos recursos que chegam até mim da melhor maneira que eu posso, e se esse patrimônio crescer, muito bem, eu posso fazer muito mais com isso, inclusive ajudar muitas mais pessoas, né? Então, racionalmente, a gente consegue entender isso e incorporar aos poucos, né, no nosso campo emocional e sentir isso e verdadeiramente desapegar, né, de ter as coisas, simplesmente utilizar as coisas que a gente tem. Mas agora, quando a gente fala sobre relacionamentos, aí a questão do desapego é um pouco mais difícil, né? Quantas vezes, né? Principalmente gente quando era adolescente sofria tanto por isso, né? Mas muitos adultos até hoje, né? Ah, e acabou o relacionamento comigo, eu vou morrer, eu vou me matar, eu não vivo sem você e não sei o quê. Isso é o apego, né? É o ego. Não é a consciência falando, né? Não é o natural, né? É óbvio que quando a gente está num relacionamento com alguém, deve existir respeito, companheirismo, os objetivos têm que ser comuns, né? Aos dois para poder caminhar junto. Mas quando não é, assim, né? Um decidiu que tem que seguir um caminho diferente, tá tudo certo, sabe? Se você verdadeiramente ama aquela pessoa, você vai deixar ela livre para seguir o caminho dela. Bom, agora ela escolheu diferente, o que eu posso fazer é continuar no meu caminho. Mas as pessoas são apegadas, não, eu não vou saber viver sem a pessoa, o que eu faço agora, né? Então é muito difícil assim mesmo, mas também é uma questão de consciência, né? A gente vai trabalhando e fala, por que eu preciso tanto daquela pessoa? Né? Até tal idade aquela pessoa nem existia na minha vida e eu vivi muito bem. Eu posso viver muito bem sem também. Eu só preciso de mim, né? Porque verdadeiramente aqui a gente está cada um por si para se trabalhar, né? A gente se junta a outros porque a caminhada fica mais leve, fica mais divertida, fica mais feliz, mais fácil, né? Dividir os nossos fardos com as outras pessoas, né? Que querem caminhar com a gente. Mas quando a gente fala de filhos também, é uma questão muito difícil de desapego, né? A gente sabe, a ordem natural é os mais velhos irem primeiro, né? Mas às vezes a família tem que passar por uma situação de uma criança ir antes, né? De perder um filho. E trabalhar o desapego nesse sentido é muito mais difícil, né? O sofrimento ele vem muito forte sobre isso, né? Mas com o conhecimento, principalmente das questões espirituais, né? A gente pode ir aos poucos tendo um alento
e, por fim, conseguir desapegar sobre tudo isso, né? Porque, assim, às vezes, aquela partida precoce, ela pode ter... pode não, né? Com certeza ela fez parte da missão daquele ser, daquele espírito, né? O que ele precisava cumprir, do karma que ele tinha que pagar. Às vezes, era uma lição que os pais também precisavam passar. Às vezes era uma questão kármica só daquele próprio espírito que partiu precocemente, né? E os pais nessa situação só serviram de um portal, né? Um meio para que isso pudesse acontecer, né? Dizem, né, na espiritualidade que tudo isso é acordado lá no astral antes de acontecer aqui no físico, às vezes até antes mesmo da gente encarnar aqui, né? Mas como a gente não lembra, né? A gente só fica com a questão da fé, de acreditar que foi assim, né? Mas quando a gente tem esse entendimento, que a gente acredita nisso mesmo, a gente consegue então colocar o desapego até nessas situações, né? Tem muita gente que não perdeu o filho, mas é apegado, né? De não deixar o filho crescer, de querer fazer tudo pelo filho, de quando o filho fica adulto e tem que sair de casa para viver a própria vida, né? A própria casa, o próprio trabalho. Fica desesperado. Como eu vou viver agora? Eu não tenho mais ninguém para cuidar, né? E isso também é um apego, né? Que não deve existir, né? A gente aqui tá um para ajudar o outro, cada um na sua questão evolutiva, mas trabalhando principalmente em si mesmo. Aquela questão do avião, né? Caiu a máscara de oxigênio, primeiro coloca em você e depois no outro, porque só assim a gente consegue se ajudar, né? Então, tem pessoas que podem falar, mas é egoísta eu pensar em mim, eu querer pra mim, eu fazer por mim primeiro. Não, não é, porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar o próximo. Você só dá né, a quem tá perto de você aquilo que sobra em você. Então, assim, se sobra em mim frustração, se sobra em mim apego, é o que eu vou passar pro outro. Agora, se sobra em mim amor, se sobra em mim que é a liberdade, né? Se sobra em mim a alegria, se sobra em mim a paz, eu consigo passar pro outro isso e ajudar o outro, permitindo que ele seja quem ele é e ajudando nas questões que ele vier pedir. Tá? Então eu não fico apegada no eu tenho que ajudar aquela outra pessoa depende de mim, ou eu dependo, né, da outra pessoa. Mas assim, é tudo um processo, é tudo, primeiro, o entendimento racional, né? A decisão de incorporar isso no seu emocional e praticar, né, essa questão do desapego, o outro tomou uma decisão diferente da minha, tá tudo bem, sabe? Posso ficar triste, trabalho a minha emoção, me permito sentir, mas entendo e compreendo que é o processo do outro, né? Não vou me apegar nesse sofrimento e ficar remoendo, tá bom? Então, assim, é preciso desapegar, né? Mas o desapego não é sinônimo de não ter nada. O desapego é sinônimo de que aquilo não vai afetar quem eu sou na minha essência, tá? Então, da questão material, né, que eu citei até no começo, que muitos líderes religiosos usam de passagens para falar que você tem que se desfazer de tudo, na Bíblia Jesus disse, né, que viemos para ter vida e vida em abundância. E a abundância é a gente ter tudo aquilo que a gente precisa e mais um pouco, né? Que a gente possa transbordar para quem está ao nosso redor. Então, desapegue sim, mas desapegue do sofrimento, desapegue de ter a necessidade de ter aquilo da forma como você acredita que tem que ser. Porque não é, tá? Isso tudo é só a projeção da nossa mente, projeção do nosso ego, né? E que o que ele quer é manter a gente ali no lugar comum que ele já conhece, que ele controla a nossa consciência, que ele não deixa a gente expandir, tá bom? Então, é preciso sim desapegar, mas desapegar da necessidade de possuir as coisas, não desapegar de poder usufruir das coisas, tá? E o usufruir das pessoas é usufruir dos relacionamentos, da paz, da tranquilidade, da alegria de estar com alguém, né? Não de usar as pessoas também, tá bom?
Então, espero que vocês tenham compreendido. Isso é só a minha percepção, não é a verdade de nada, não é estudo aprofundado, tá? É a minha percepção sobre essa questão do desapego. Se você tem uma visão diferente, quer compartilhar, pode deixar aqui nos comentários. Se você tiver alguma coisa para acrescentar também, tá bom? Pode colocar aqui. E é um bate-papo, assim, a gente pode ir trocando ideias e todo mundo trabalhando um pouquinho mais na sua própria evolução, tá bom? Espero que você tenha gostado e por enquanto é isso.